Oi, oi, estamos de volta. Depois de um mês e meio, mais ou menos, sem gravar, porque eu não estava conseguindo. Mas aí, me organizei hoje, falei, hoje eu vou gravar. E eu estava ali tomando meu açaí, de uma marca que eu gosto muito, que chama Açaí Artesanal. Muito mesmo. Vou até fazer uma merchan aqui. Açaí Artesanal, patrocina esse canal, ó. Enfim. Vou começar esse meu retorno contando a experiência que eu tive semana passada. Solta aí a vinheta. Então, semana passada saio eu para almoçar com a minha mãe. Preciso dizer que minha mãe tem melhorado bastante, né? Já falei no canal que minha mãe sempre foi muito homofóbica, mas ela tem procurado melhorar. Precisa melhorar mais um pouquinho, a Arildinha. Ela tá melhorando. E aí eu saí para almoçar com ela. Foi aniversário dela e tal. Daí eu chamei uma amiga dela para almoçar com a gente também. E aí aconteceu. Estávamos na mesa, nós três. Minha mãe estava de frente para mim e a amiga dela estava do meu lado direito. E aí eu comecei a conversar com elas e falando, né, para a amiga da minha mãe, do meu livro, daquilo que eu tenho aprendido, estudado, pesquisado sobre a Bíblia, do porquê que a Bíblia não condena pessoas LGBTs, e ela perguntando, né? E ela falando, olha, eu tenho muita vontade de conhecer, de aprender e tudo. Eu entendo que Deus fez o homem para a mulher para o homem, começou aquele blá, 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 blá. Mas ela nunca parou para pesquisar. Assim como é a maioria das pessoas que pregam isso, né? Elas simplesmente reproduzem aquilo que aprenderam. Hoje mesmo tinha mais um rapaz no Instagram falando, Ah, porque você está distorcendo a Bíblia, porque a Bíblia condena, porque Romanos, porque Coríntios. e eu só viro e falo assim, tá, se a Bíblia condena, se eu estou distorcendo, diga lá. Qual é a sua tese? Em que você se fundamenta? Qual é a sua fonte de pesquisa? Me fala. Keila, você está errada por isso, por isso, por isso. Mas, enfim, a pessoa não falou, ela continuou. Outras pessoas responderam a ela e ela continuou replicando só que a Bíblia condena e que eu estou distorcendo a Bíblia. Ok, enfim. E aí acontece. Eu estava conversando com essa amiga da minha mãe e contando, né, da página, da minha proposta e tudo mais. E aí uma hora se aproximou um senhor e ele estava vendendo uns carrinhos de madeira. E aí ele passou na mesa e eu olhei para ele e falei, obrigada, boas vendas, a gente não vai querer. E aí ele parou, olhou para mim e falou assim, você é diferente. E ali ele começou a falar em línguas e começou a profetizar. Você é diferente, o exército do Senhor está no teu lado 24 horas. O Senhor é contigo. Congregue, mas não é congregar com igreja, ele falou, é com Deus. E foi interessante porque eu estava falando isso para ela, né? Para essa amiga da minha mãe, que eu não via assim hoje, eu não frequentava e eu tinha o meu pensamento em relação a isso, né? Eu tenho uns grupos que eu participo, como o Evangélicos, que eu gosto demais. O Jesus Hope também, sempre que reúne me chama, eu participo também. Enfim, e aí o que aconteceu? Esse senhor começou a falar e quem estava ouvindo mais era a amiga da minha mãe ele estava praticamente assim, entre mim e ela. Minha mãe tem 70 anos, ela estava da minha frente, ela não ouviu tão bem. E aí, quando ele vai embora, minha mãe vira para mim e fala assim, levasse uma chamada de Deus, não foi? Aí eu falei, não, pelo contrário. E a amiga da minha mãe virou e falou assim, não, Arilda, pelo contrário. Deus estava falando que o anjo de Deus estava ao redor, estava na casa dela 24 horas e que ela não precisava congregar numa igreja, ela precisava só congregar com Deus.
E aí eu olhei para aquilo e pensei, gente, o inconsciente da minha mãe, que vai fazer 10 anos, que eu contei, né? Ano que vem. E o inconsciente dela, à espera de que Deus me dê uma chamada de atenção. O que nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Sabe? Pelo contrário. E se aquele senhor tivesse realmente me chamado a atenção, ela com certeza ia falar. Ah, porque é um profeta de Deus na terra. E tal, né? Mas aí como ele não chamou atenção, como ela esperava, aí ela se calou assim, aí depois eu ri e falei, eita, Ariudinha, o que é um subconsciente? O que é um inconsciente, né? O que é um inconsciente? Ela riu. Eu falei brincando também assim, né? Falei, o que é o seu inconsciente, hein, Ariudinha? Achando que Deus estava chamando minha atenção. Enfim, queria compartilhar isso com vocês. Por quê? Porque muitas vezes Deus vai falando conosco e agindo conosco em pequenas coisas. Não vou entrar em detalhes se realmente a profecia daquele senhor veio de Deus ou se não veio de Deus, apesar de que, assim, isso é uma experiência muito pessoal, né? E muito do que ele falou ali, a gente estava conversando e ele não estava ali. Sabe? Ele não estava ali. Enfim, vamos dizer assim, eu guardei no coração, né? Mas as coisas às vezes vão acontecendo e a gente precisa estar atento para ver as coisas que Deus vai fazendo, sabe? Pequenas coisas, muitas vezes, que Deus vai fazendo, às vezes de uns dias cansado que você tá, de quando em determinado momento você pensou em parar, porque tá puxado e vem Deus e te traz um conforto, sabe? E o inconsciente de quem não entende não se abre para entender. Minha mãe, ela tá melhorando, mas ainda não se abriu não, ela tá melhorando. Eu falei, gente, tem que contar essa experiência no canal, enfim. É isso. Tô de volta e o próximo vídeo vai ser falando de Malacói. Fica com a gente, desiste-me não, que ainda vem muito conteúdo bom por aí. E, para não perder, não pode perder o hábito, curte esse vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, compartilha, divulga, né? Ajuda a divulgar esse conhecimento, que é importante. Tem muita gente que critica e fala. Isso acontece muito, tanto lá no canal, tanto lá na página Direito a Deus, como na página do Observatório G. Gente, eu tô com uma coluna no Observatório G. Observatório G a minha coluna chama Direito a Deus. Dá uma passadinha lá no site do observatoriog.com.br. Tem a página também do Observatório G no Instagram. E o nome da minha coluna é Direito a Deus. Eu já fiz vários posts lá, várias colunas, e estudos e reflexões e tal. E tem muita gente que quando eles postam na página do Instagram o meu artigo, muita gente fala assim, a Bíblia, esse livro ultrapassado, por que vocês estão ainda querendo que as igrejas aceitem vocês? Não é isso. Não estou aqui pedindo para a igreja aceitar ninguém. Meu propósito aqui é trazer um ensino para pessoas que sofrem achando que Deus não as aceita. Ponto. Né? Então, assim, divulgando, porque essa é a minha intenção. Divulgando. Tá bom? E curte. Vai, curte aí. Curte o vídeo. Ajuda pra caramba. Curte o vídeo. Se inscreve. Tem que inscrever aí, ó. Inscreve no canal. Tem o sininho. Ativa o sininho. Tá bom? Para acompanhar o nosso trabalho. Beijo. Até o próximo vídeo.